Boa noite a todos. Boa noite. Se porventura o pessoal do fundo estiver me ouvindo, aí eu vou usar o microfone, tá? Do contrário, eu vou usar só da palavra mesmo, né? Eu vou dar uma lista lá. Tá. E se não tiver ouvido, tá? É um prazer estar aqui com vocês de novo, né? E vamos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de nos reunirmos, né? Aqui em Seu nome. Jesus, quando caminhou entre a gente, Ele sempre dizia: onde houver um ou mais reunido em meu nome, lá eu estarei. Então Jesus está aqui. É só a gente perceber. Jesus está em cada um de nós e Jesus está nas nossas ações, no nosso pensamento. Então Ele estará sempre presente em nossas vidas. Eu trouxe um tema hoje para a gente fazer uma reflexão. Nós não estamos aqui hoje encarnados por acaso. Nós estamos aqui para cumprir algumas tarefas. Tarefas estas que com certeza no plano espiritual, durante o nosso processo preparatório para a reencarnação, nos foi trazido ao nosso conhecimento e com certeza teve a nossa aprovação. Então hoje, nos cabe tomar as rédeas da nossa vida e trabalhar no sentido de forma harmônica a gente se conduzir ou nos conduzirmos junto aos nossos irmãos e buscando sempre levar facilidades para as pessoas com as quais nós convivemos, né? Isso é extremamente importante, porque nós todos somos carentes e estamos aqui com certeza para melhorar como pessoa e como espírito eterno, vitalício. Nós precisamos de aprimoramento moral e isso vai demandar muito tempo. Essa encarnação também faz parte desse processo e, portanto, vamos aproveitar. Quando Jesus caminhava entre a gente aqui na Terra, Ele observava cada um e observava o conjunto. Ele sempre se dirigia a um irmão, ao coletivo. Ele fazia aos irmãos, ao irmão que estava próximo, mas ele estendia sempre esse conceito ao coletivo. E nessa fala da fuga, ele dizia o seguinte: orai para que a vossa fuga não ocorra no inverno ou no sábado. Por que Jesus fala de fuga? O que é o conceito de fuga? Fuga é uma saída apressada, é uma saída emergencial, ela é feita às pressas, para escapar de alguém ou de algum perigo. Isso é um conceito do dicionário, né? Mas na verdade Jesus, que era um comunicador fantástico, ele usou a palavra fuga para nos informar que essa fuga ou essa mudança era extremamente urgente e que nós precisamos abandonar a nossa posição de comodismo, que a gente vive, e fugir para uma região onde a gente possa crescer como pessoa, transformar como pessoas e como possibilidade da nossa elevação moral. Está ouvindo? Tá ruim. Dá para ouvir? Não. Não? Não. Então tá. Mais alto. Tá ligado, vamos ver. Oi? Alô? Acho que tem como. Está ouvindo aí? Tá ligado? Ligou. Não é o volume lá. Tá ligado. Tá ligado. Não Oi? tem que aumentar o volume lá, não? Do microfone.
Lembrou? Está ouvindo? O conceito de fuga, né, ele foi exatamente colocado para que a gente percebesse a urgência que a gente tem de fazer essa mudança, né? Não é fuga no sentido de sair atabalhoadamente, produzindo algum desastre, acidente ou coisa parecida. É emergencial. Nós precisamos abandonar essa questão do nosso comodismo pessoal e mudar a nossa forma de ser. Foi assim que Jesus colocou essa afirmativa quando ele disse que a fuga é necessária. Jesus, eu já falei sobre isso, né, mas era o principal comunicador, né, que o mundo já teve. Ele tinha uma capacidade incrível. Na época em que Jesus caminhava entre nós, imagina, hoje nós temos dificuldade muitas vezes de entendimento. Imagina Jesus falando, né, de vida após a morte numa época daquela. E ele conseguia transmitir esse conceito para as pessoas. Então, tal era a habilidade que ele tinha com as palavras. Ele era um excelente comunicador. E ele ainda tinha, né, a dificuldade de saber que o povo tinha limitações do ponto de vista vocabulário, né? Muitas vezes ele precisava de usar de metáforas, né, como nesse caso, para passar uma informação. Nós vamos fazer algumas considerações que eu acho interessante para a gente conceituar bem a necessidade de fugir, né, de sair de alguma posição. Quando a gente está desencarnado, o nosso espírito ele passa por uma reflexão onde ele passa a conhecer ou ele se lembra das nossas encarnações passadas. Essa preparação é feita junto com uma equipe espiritual de alto nível e que conhece os problemas nossos e os problemas daquelas pessoas com as quais nós convivemos nas encarnações passadas. Então, tudo isso, né, é feito uma avaliação, levada em consideração e, com certeza, isso gera débito. Esses débitos, né, são trazidos ou colocados na nossa encarnação e são, de certa forma, colocados para que sejam reparados ou como prova ou expiação. Ora, a gente prepara-se nesse momento com uma luz interior e com uma energia completamente diferente daquela que nós vivemos aqui na Terra. Então, a facilidade para a aceitação nossa daquelas tarefas que nós estamos recebendo enquanto preparados ou preparando-nos, né, para a encarnação é muito mais fácil. Segundo a espiritualidade, nós muitas vezes queremos assumir tarefas que a gente nem está pronto para desenvolver. Bondosamente, a equipe espiritual normalmente diz: olha, isso não é bom nessa encarnação, porque você ainda não está preparado. Mas tal é a clareza, tal é a ciência, né, e o sentimento que a gente tem da necessidade de reparar aquilo que a gente está devendo. É uma oportunidade. E para isso a gente precisa ter as condições adequadas. Nós voltamos nessa encarnação com todos aqueles que têm pendências com a gente ou que nós temos pendências com eles. E muitas vezes essas pendências, né, elas são relativamente graves. Se é grave, o processo de reparação ou a prova para poder equilibrar
essa questão talvez seja difícil. Muitos de nós aqui, com certeza, têm provas extremamente difíceis. Mas são coisas que a gente assumiu nesse processo de reencarnação. Aí a gente vem com a família, a gente vem com amigos, a gente vem com um determinado trabalho, a gente vem com numa determinada sociedade, num determinado lugar, pode ser um lugar com recursos, pequenos, ou pode ter mais recursos, dependendo da nossa prova. E liberdade para a escolha, aí complica, porque nós viemos com um compromisso, claro, mas para que esse compromisso seja responsabilizado, ou seja, bem reparado, nos dá a possibilidade de fazer escolhas, que é o nosso livre-arbítrio. E aí, muitas vezes, a gente peca, porque o livre-arbítrio nos permite satisfação do egoísmo, do orgulho, da vaidade, e são exatamente sentimentos ou posições dessa natureza que a gente veio para corrigir. E tem mais um detalhe ainda que é preocupante. Quando a gente reencarna, a gente esquece tudo que foi combinado lá. A gente vem completamente zerado do ponto de vista arquivo para essa encarnação. Todas as informações que a gente tem no espírito ficam esquecidas na memória espiritual. Quando a gente se encarnar, a gente vai lembrar. Mas para que seja validado com certeza, a gente tem esse livre-arbítrio e a gente esquece o passado. Então essas são algumas das complicações que a gente tem para poder caminhar agora nessa jornada e fazer a fuga. Jesus fez o alerta da seguinte forma: dentro da necessidade, do conhecimento das necessidades humanas, o homem faz a advertência situando muito bem a ação do tempo, o porquê, o quando, como fazer, onde fazer. Então, assim, nós temos uma série de questionamentos relativos à nossa passagem aqui agora. Essa fuga vai se dar quando? Essa fuga vai se dar como? Essa fuga vai se dar por quê? Que horas vai ser essa fuga? A hora a gente até já sabe, porque ele diz que quanto mais cedo, melhor. Não pode ser no inverno e nem no sábado. Por que a gente vai fazer isso? Todo espírito encarnado está em pleno processo ativo de oportunidades de corrigenda de suas faltas pretéritas. Portanto, este é o momento adequado, e a questão 115 do Livro dos Espíritos diz que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Ou seja, está fazendo de nós uma promoção, através do nosso trabalho de hoje, está nos promovendo para nos aproximar de Deus. Esse é o porquê da fuga em si. Ou seja, é a evolução nossa nesse momento que a gente está vivendo, com as provas e as expiações de cada um. Onde que isso vai ocorrer? Olha, isso vai ocorrer dentro da gente. E muitas vezes a gente carrega dentro da gente energias baixíssimas. É o que ele está dizendo ali. Nós estamos no círculo mais baixo da natureza. A alma, segundo o modo de ser, em que a viciação se faz obsediante e imperiosa, para que alguém se tenha semelhante charme do espírito, é imprescindível que fuja.
Ou seja, nós viemos carregando conosco todos os nossos problemas que a gente teve de encarnações passadas. Isso está dentro da gente. Por isso que muitas vezes a gente sente um desconforto muito grande, né? Às vezes parecendo que é sem motivo. É isso? É porque essa energia, ela, às vezes a gente não absorve de onde a gente está, mas em determinadas situações faz com que essa energia se projete dentro da gente naquele instante e a gente percebe alguma necessidade, a gente não sabe de quê, mas é exatamente a questão do melhoramento que a gente precisa fazer. Como nós vamos fazer isso? A vítima precisará de muita disciplina de si mesma para libertar-se do vício. Muitas vezes é preciso violentar o próprio coração para demandar novos planos. Justo, pois, recorrer à imagem do Mestre quando se reportou ao planeta em geral, salientando as necessidades do indivíduo. O que é violentar o coração? O nosso coração, ele é conduzido pelas nossas paixões. Todas as nossas emoções normalmente estão centradas dentro da gente. E muitas vezes essas emoções, elas são ditadas pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência. E ele disse nesse texto que nós precisamos violentar isso, ou seja, combater. E fazer isso muitas vezes dói muito. Vamos partir do seguinte pressuposto. É muito comum na vida da gente a gente se posicionar ainda lá no Velho Testamento, na base do olho por olho e dente por dente. Quando alguém nos aborda e nos incomoda, o que a gente faz normalmente? A gente retribui. Retribuir não é injusto. Às vezes você retribui na mesma moeda e produz até justiça. Por quê? Porque alguém te ofendeu. Mas não é para isso que nós viemos aqui. Quando Cristo apanhou na face direita, ele ofereceu a outra face. Esse é o exemplo que, do ponto de vista espiritual e cristão, a gente precisaria fazer. Quando alguém nos atinge e nos ofende, a recomendação é não magoar-se, porque o ato de magoar-se, ele é reflexivo, ele é pessoal. Eu me magoo, tu te magoas, ele se magoa. Nós nos magoamos, vós vos magoais, ele se magoa. O que as pessoas nos fazem não necessariamente precisam produzir mágoa em nós. Basta que eu consiga introverter-me ou entrar dentro de mim e perceber que eu não mereço aquele tratamento. Ora, se eu não mereço, por que é que eu vou me magoar? Alguém, muitas vezes, nos fere, não é porque ele quer nos ferir, é porque ele está ferido. E quem fere, está ferido, está machucado, está com dor, normalmente é agressivo. Então, aquele irmão que nos fere, nós precisamos perdoá-lo, ao invés de nos magoar. É exatamente isso que ele está querendo dizer nesse texto. Quando? Ora, é conveniente a todo aprendiz a fuga proveitosa da região lavacenta da vida, enquanto não chega o inverno ou os derradeiros recursos de tempo recebidos para o serviço humano. Cada homem possui com a existência uma série de estações e uma relação de dias estruturado em preciosos cálculos de probabilidades. O interessante é aproveitar a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão para a grande viagem do interior para o superior.
Ele está pedindo que a gente saia da gente e vá buscar Jesus. Esse sair da gente e buscar Jesus, precisa ser feito durante todo o processo da nossa vida. Precisa sair da região lodacenta, onde os nossos sentimentos muitas vezes se situam, para que a gente possa atingir energias melhores e, através delas, mudar o nosso comportamento. Isso é um círculo vicioso. Toda vez que a gente pensa em fazer o bem ou na benevolência, nós começamos a nos transformar. Essa transformação ela é constante. Quando eu me transformo através da benevolência, eu produzo um pouco mais de trabalho. Trabalhando um pouco mais, eu mostro que eu sou um pouco melhor. As pessoas me olham de forma diferente. Quando elas me olham de forma diferente, eu estou recebendo um incentivo para continuar fazendo esse trabalho. E fazendo esse trabalho, eu vou chegar a uma hora a produzir o amor. Na produção do amor, eu vou, muitas vezes, abrir mão das minhas prerrogativas ou das minhas preferências, cedendo um pouco aos outros. Eu deixo de ser egoísta, eu passo a ser um companheiro. E isso vai me fazendo crescer. Eu vou tendo retorno, eu vou tendo ajuda das próprias forças que eu utilizei para fazer com que eu me tornasse melhor. E com isso eu posso criar um círculo vicioso e atingir todas as pessoas com as quais eu convivo. Vocês conhecem gente que é fácil de conviver? Não tem? E é bom conviver com gente que é fácil de conviver, não é? É bom demais. Mas a gente ainda não pode conviver só com gente boa. Porque a gente tem que sair da região lodacenta. E a gente só sai dessa região lodacenta quando a gente é cutucado e machuca. Quando a gente sente dor, a gente muda. Quando a gente sente dor, a gente muda de posição. A gente muda de forma de ser. Por isso que a gente precisa ainda de conviver com gente cujo coração é maldoso. Porque nós temos ainda muitas maldades a serem corrigidas. Seria ótimo se a gente já pudesse viver na Terra quando a Terra se transformar em planeta de regeneração, Vai ser muito bom. Mas se a gente não se preparar agora, será que eu vou para esse planeta? Não é? Gente, nós não podemos nos preocupar com a Terra regenerando, não. Nós temos que nos preocupar com a nossa regeneração. Porque se eu não me regenerar, se eu não melhorar, pode ser que eu vá para uma outra terra, num outro lugar e voltar até alguns anos para trás. Segundo os estudiosos, tem almas encarnadas na Terra que possivelmente retroagirão 35 mil anos. Já pensou aonde vamos parar com 35 mil anos? E o que nós vamos ser lá nesse planeta? Nós vamos ser luzes. Nós vamos falar para quê? Para ajudar aquelas pessoas que estão num nível de conhecimento muito baixo. Não é egoísmo nosso querer ficar na Terra, não, gente. Porque é mérito, isso é mérito. Meritocracia no Espiritismo é algo extremamente valioso. Não é proibido ter mérito, não. Se a gente tiver mérito para ir para a Terra regenerada, e a gente fizer opção para não ir, é por amor. É porque a gente foi viver ou buscar alguém que foi para um lugar muito difícil, e que possivelmente vai sofrer muito se não tiver uma ajuda especial. Assim como fez Jesus Cristo ao buscar quem traiu Jesus? Judas. Quando Jesus desencarna, o que acontece? Judas suicida. Judas suicida. Jesus, no processo, em sofrimento, de perdendo a vida do corpo, ele já estava olhando Judas numa região muito lodacenta, perigosa, que com certeza Judas se perderia e levaria milhares de anos para sair da vida. Jesus amorosamente desencarna e desce para essa região para buscar Judas. Quando ele chega
Judas está completamente desnorteado. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele está completamente perdido. Jesus demora, segundo Gil, cerca de 3 dias para recuperar Judas, transferindo energias bondosas, orando e recomendando e aconselhando Judas: vim te buscar, eu te amo. E quando ele volta, o pessoal diz: olha, Cristo demorou 3 dias para ressuscitar. Na verdade, ele foi fazer um ato de amor. Então, esse momento que a gente vive agora, ele é extremamente importante para que a gente possa resgatar aquilo que nós viemos fazer. É um compromisso muito sério. Eu vou fazer aqui para vocês algumas recomendações, para a gente ver que não é tão difícil assim, tá? A primeira delas diz o seguinte, é uma frase bem simples, eu me entrego para o amparo do alto. Ora, não tem lugar, ou pessoa, ou ente, ou ser mais capaz de cuidar de nós do que Deus. E quando eu digo eu me entrego, o que é entregar? Entregar é quase que você está como aqui, leva, segura, é seu, ou cuida. E essa entrega para ser amparado. Amparar é outro verbo fortíssimo. Quem se sente amparado tem segurança. Quem se sente amparado tem vigor, tem energia, tem coragem, tem bons pensamentos. Quando a gente está seguro, a gente não pensa só coisas boas. A gente pensa nas possibilidades que a gente tem de fazer, de realizar, de conquistar. É a força que a gente tem. É a força que vem de Deus. É Deus que nos ampara. Então, eu me entrego para o amparo do alto. E a gente colocando isso sempre no pensamento, nós estamos conversando com Deus. Estamos falando com Deus. Eu preciso muito do seu apoio, da sua ajuda, do seu amparo, do seu auxílio. E a segunda eu ofereço para servir ao bem maior. Ora, nós precisamos fazer os trabalhos aqui na terra. Sem trabalho, gente, não há produção de nada. Olha, a maior mentira é dizer que alguém vai cuidar de você. Até pode ter, mas assim, não acredite nisso, porque pode ser um grande engodo, a não ser que esse cuidado venha de Deus. Então é só o trabalho. O trabalho, sim, vai nos conduzir, vai nos transformar, vai fazer de nós pessoas produtivas e pessoas com possibilidades de mudança, porque quem trabalha transforma. Transforma a si e transforma o ambiente em que vive. E normalmente transforma para melhor, evoluir. Oferecer. Olha, oferecer também é um verbo muito forte. Quem oferece, entrega. Quem oferece, dá. Quem oferece, coloca para o outro aquilo que tem. E eu estou colocando os meus serviços para Deus. E servir. Servir é uma condição extremamente forte também. Quando eu me proponho servir as pessoas, o que Cristo fazia, Cristo servia a todos nós, nos servia o tempo todo. Chegou a lavar os pés dos apóstolos para mostrar que o trabalho requer humildade. E
nenhum trabalho, por mais simples que seja, pode ser colocado na condição de humilhante. Não. A condição de humilhante só é dada ao orgulhoso, àquele que acha que é superior. Mas quando a gente começa a conhecer, nós sabemos o quanto nós somos insignificantes diante da grandeza divina. Esse conhecimento, ou esse sentimento, ou essa constatação, faz de nós pequenininhos, com possibilidades de humildemente servir ao bem maior. Eu permito que a minha consciência se regenere. Ora, quem abre espaço para a mudança da consciência está reconhecendo que não está legal. E se a gente não está bem, a gente precisa melhorar. Então, essa reforma, quando eu permito, ela é muito mais fácil. Essa regeneração acontece quase que automaticamente, porque eu permiti que novas informações, novos conhecimentos, novas possibilidades, novos jeitos de ser, novos estilos de vida, novas verdades, tá certo? Cheguem até mim. E nessa hora, a minha consciência muda. E mudando a consciência, eu mudo o meu jeito de pensar. Quando eu mudo a minha forma de pensar, eu mudo a minha forma de ser. Mudando a minha forma de ser, eu vou ser diferente para com todas as pessoas com as quais eu convivo. Ora, se eu busquei uma melhora, se eu transformei a mim numa pessoa melhor, a minha convivência com os meus irmãos vai também ser melhorada. Pode ter certeza. Eu ativo o meu canal de cura. Nós precisamos de cura constantemente. E esse canal de cura está com a gente. Tem épocas que às vezes a gente fica doente, né? Mas assim a gente tem uma fé tão grande, uma consciência tão forte de que eu vou melhorar, que eu vou sarar. E você sara às vezes sem ir até o médico. Por quê? Porque eu ativei um canal de cura. E no dia que eu ativo esse canal de cura, as minhas resistências físicas vão aumentando, vão crescendo e vão me transformando numa pessoa saudável. A quantidade de energia disponível no universo que chega até nós é infinita. Ela pode fazer a transformação nossa a qualquer instante. Basta que a gente saiba canalizá-la e utilizá-la bem, fazendo com que as nossas células orgânicas reproduzam células saudáveis, corrigindo os problemas que a gente tem de doença. E corrigindo também os nossos desequilíbrios emocionais, que muitas vezes desequilibramos, né? E também corrige o nosso perispírito por danos que a gente mesmo causa em desatino durante a nossa vida ou na nossa relação uns com os outros. Então, ativar o canal de cura é permitir que Deus entre dentro da gente. Esse recurso infinito capaz de fazer essa transformação do mundo, veja quanto o mundo já transformou. Isso foi tudo obra divina. E a gente às vezes tem dificuldade de perceber isso e saber que Deus é o nosso maior provedor de recursos e de possibilidades. Vamos acreditar, vamos confiar, para que a gente saia desse processo de fuga e não espere a última hora. Já estamos na última hora, né? Mas não espere o momento do inverno ou o momento do sábado, onde os recursos e as energias serão pequenas. Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Amor, né? Como a gente faz isso? Amando uns aos outros. Enxergando o nosso irmão, o nosso Deus. Deus está em cada um de nós. Nós temos a possibilidade de materializar a nossa relação com Deus através dos nossos irmãos. Muitas pessoas dizem o seguinte: mas é um conceito muito abstrato, né? Como é que eu vou relacionar com Deus? Como é que eu vou fazer isso? Então, estão presentes na nossa vida, né, as pessoas com as quais a gente convive, e Deus está nelas. Então pode ser uma relação materializada, não precisa ser só no plano espiritual. Com certeza
seremos observados, ou estaremos observados, estamos observados, sendo observados, né, em todas as nossas ações. Oração sempre, conversar com Deus. Eu acho até que eu já falei sobre isso aqui com vocês outras vezes, né? Uma historinha de Madre Teresa de Calcutá, diante de tanta simplicidade, de tanta coragem, de tanta vontade, de tanta potência de trabalho, de consolo e de ajuda e auxílio, ela impressionou o mundo. E um dia um repórter que chega até ela e começa a conversar com ela sobre a vida dela, e pergunta para ela onde ela encontra forças, como é que ela faz para fazer um trabalho daquela natureza, e ela diz: olha, alimentando, né, o meu espírito e o meu corpo através de Deus. Através de Deus? Como assim? Não, eu converso muito com Deus. Olha, a senhora conversa com Deus? Converso. O que é que a senhora fala para ele? Aí ela diz: não, eu não falo nada, eu só escuto. A senhora só escuta, né? Então quer dizer que Deus conversa com a senhora? Conversa. Olha, se Deus conversa com a senhora, o que é que Deus fala com a senhora? Ela diz: não, Deus não fala, Deus só escuta. Então a nossa conversa com Deus, né, ela não precisa ser falada, ela não precisa ser escrita, ela basta ser pensada. No nosso pensamento está o terreno mais fértil para tudo. No nosso pensamento, ali gera tudo o que se plantar. Qualquer semente que cair no nosso pensamento, no nosso cérebro, possivelmente vai germinar. E se a gente plantar a semente do amor no nosso cérebro, na nossa conversa com Deus, pode ter certeza que Deus, que conhece todos os nossos problemas, que conhece todas as nossas tragédias, os nossos encontros, os desenganos, os nossos sofrimentos, se nós tivermos merecimento, Ele vai nos atender. Então nós precisamos tomar muito cuidado com que tipo de semente a gente planta no nosso pensamento, porque de repente a gente pode plantar a nossa própria perdição. Por isso que é super importante a fuga desse lugar toda santa, enquanto a gente está em condição boas de fugir. Vamos fugir, mas vamos fugir com amor, conversando com Deus e buscando em Deus todos os recursos que nós precisarmos para fazer a nossa mudança. Muito obrigado.